Mas antes disso, mas que os bons espíritos possam nos guiar, para que a gente tenha todos nós uma excelente palestra. E uma boa tarde, gente. Obrigado pela atenção. Obrigada. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando bem calmamente, percebendo as batidas do nosso coração. E vamos elevar o nosso pensamento de gratidão a Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida, de aprendizados. Um pensamento de gratidão ao nosso irmão maior, Jesus, pelos seus ensinamentos. E um pensamento de gratidão à espiritualidade amiga, que às vezes os nossos olhos físicos podem não ver, mas o nosso coração sempre sente a presença. Estamos sendo amparados, inspirados, protegidos por essa espiritualidade que semanalmente nos acolhe. Então pedimos a permissão para que a gente possa iniciar os estudos com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde quem está vindo pela primeira vez. Sejam bem-vindas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição para esclarecer, tá bom? Como o Edu falou, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, que é o capítulo 20. Que vai dos versículos 11 a 16. E curiosamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, também é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Então, nós estamos falando aqui do Novo Testamento, que a gente sabe, né? Novo Testamento é o Evangelho de João, Marcos, Mateus, Paulo, Atos dos Apóstolos, é o Novo Testamento. Mas todas as citações do Novo Testamento, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai estudar, também tem entrelaçamentos com o Velho Testamento. O que é o Velho Testamento? São os livros recebidos por Moisés, que ele escreveu. Ele recebeu através da sua mediunidade os 10 mandamentos, recebeu de Deus, né, aquilo que a gente chama de 10 mandamentos. Mas após isso, Moisés também escreveu 5 livros, que nós chamamos de Torá, que são Gênesis, que são Deuteronômio, Números, Levítico e Êxodo. Não necessariamente nessa ordem, é uma outra ordem. Então a gente com certeza temos lá citações no Velho Testamento que nos falam sobre trabalho. Jesus fala sobre, no Velho Testamento temos citações sobre o trabalho. Então, que a se trabalhar com o quê? Com a terra, com os animais. Não necessariamente naquela época tinha um pagamento igual nós temos hoje, né? Pagamento no dinheiro, pagamento no cartão, cair em débito na conta. Mas antigamente o trabalho, você criava, você trocava mercadorias. Era um comércio, e para existir um comércio, uma troca de mercadorias, seja grãos, sementes, animais, plantações, precisava ter o quê? Um trabalho. Então existia um trabalho do agricultor, do pescador, já naquela época de Moisés, isso já existia. E tem aqui uma citação, eu vou ler muita coisa, tá, gente? Porque eu preparei os slides, mas a gente está sem a energia, então tem coisas que eu vou estar lendo aqui para passar para vocês. Uma dessas citações do Velho Testamento está assim: desde o início da criação, o homem já tinha o propósito de utilizar os recursos da natureza dado por Deus e trabalhar com eles. Isso está em Gênesis, é o que eu acabei de falar.
trabalhador, o agricultor, o pescador tinha esses recursos para poder produzir. Então era o trabalho daquela época. Como era o trabalho à época de Moisés? E isso está em Êxodo, capítulo 1, versículos de 13 a 14. A época de Moisés. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que serviam com dureza. Então, à época de Moisés, os hebreus estavam escravizados, eles trabalhavam de uma forma escrava, eles estavam no Egito, mas eles estavam trabalhando. Era o trabalho da época que eles realizavam, eram trabalhos, na grande maioria, braçal, e eles não recebiam remuneração nenhuma. E Êxodo, que está lá no Velho Testamento, vai retratar essa libertação dos hebreus, essa saída dos hebreus, do povo hebreu lá do Egito. Enquanto eles estavam trabalhando como escravos lá no Egito, depois teve a sua saída. Mas existia um trabalho, com certeza também existia o comércio, essa troca de mercadorias, sementes, grãos, especiarias, que naquela época era muito mais comum, eram todo fruto de trabalho. Alguém trabalhava para ter esses produtos e depois trocar. Na época de Moisés também tinha a questão da remuneração por trabalho ou por comércio. Os povos egípcios comercializavam através do Mediterrâneo. Ao que tudo indica, foram os precursores. A matéria-prima para a construção dos barcos vinha da Fenícia e o pagamento era baseado na troca de objetos de arte e metais preciosos. O Egito também mantinha relações comerciais com a Arábia e com a Índia. Vamos lá. E a época de Jesus, como era esse trabalho? Depois eu vou ler a parábola da vinha para vocês, mas trabalhadores da vinha, né? Então a gente sabe que naquela época era uma sociedade agrária, eles mexiam muito com terra, tinham a pesca. Não era um trabalho remunerado, era um trabalho também baseado em troca, mas tinha uma outra determinada remuneração. Naquela época eles não tinham tudo isso que a gente tem hoje. Vale transporte, VR, nada disso, direitos trabalhistas, férias, não tinha. Era uma sociedade mais agrária, né? Os trabalhadores, eles eram contratados por dia, eles eram diaristas, eles não tinham uma garantia de emprego estável, eles ficavam numa determinada região, uma praça, por exemplo, e ali, à disposição, e ali eles eram contratados para esses trabalhos, à época de Jesus. E como era a remuneração na época de Jesus? O denário. Tinha também a dracma. A dracma era um dinheiro romano. E o denário era um dinheiro... A dracma era um dinheiro grego. E o denário um dinheiro romano. E era isso que era o pagamento deles. O denário era uma moeda comum, que se pagava uma diária de trabalho. Era um salário justo para um dia de trabalho e cobria as necessidades básicas de uma família daquela época. Então, era este o pagamento que vai ser citado na parábola dos trabalhadores da vinha. E quais eram os trabalhos à época de Jesus? Nós tínhamos a carpintaria, aqueles que faziam as tendas, nós tínhamos os escribas, os pescadores, os artesãos, os coletores de impostos, todos esses eram trabalhos realizados à época de Jesus. Agora vamos falar um pouquinho a época da doutrina dos espíritos, que nós temos conhecimento. Lá no livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos as leis morais, que nós estamos até estudando as leis morais aqui todo primeiro sábado do mês. Inclusive, vamos para a última, né, Edu?
a última lei moral, que é justiça, amor e caridade. E o livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, traz informações de trabalho para nós também. Vai ter lá na terceira parte do livro dos Espíritos a lei do trabalho. Nossa, mas precisa de uma lei para trabalhar? Então vira trabalho escravo se precisar de uma lei para trabalhar, nos obrigar a trabalhar? Não, mas vai nos trazer reflexões, vai nos trazer como descansar, o limite do descanso, a hora, a questão da remuneração do trabalho. Então, como vocês veem, a cada época, Velho Testamento, Moisés, Jesus, Novo Testamento, e agora a terceira revelação, que nós chamamos de Consolador Prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Para cada época, nós tivemos informações do que é o trabalho, do que o trabalho deve exercer na nossa vida. E a cada época e a cada população foi trazido de uma maneira que eles entendiam, né? Não adiantava eu chegar lá na época de Moisés e falar, ó, você vai ter remuneração por VR, PT, Pix, QR Code, que eles não iam entender. Então, naquela época era de uma outra forma. E a época de Jesus também foi trazido de uma outra forma essa questão do trabalho, assim como para nós, né? Então, vamos lá. Eu vou ler agora, então, a parábola da vinha, que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Então, vamos lá. Está acabando a minha energia aqui. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então esse senhor da vinha lhe disse, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto entreguei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então esta é a parábola da vinha. Como o Edu já comentou, há uma primeira análise, aqui, só para fazer uma analogia, seria assim, o pai de família ou o dono da vinha é Deus, a vinha o universo, os trabalhadores somos todos nós, as horas são o tempo, as reencarnações diversas que nós temos, e os salários são essas oportunidades. Então, pensando nessa analogia que o pai da vinha é Deus, se Deus é justo e bom, numa primeira análise dessa parábola, a gente pensa que é injusto, né? Como assim?
os primeiros vão receber um denário igual aos últimos receberam um denário. Uns trabalharam muito mais, outros trabalharam muito menos, recebendo igual. Se a gente pensar que nos atributos de Deus, que Deus é bondoso, amoroso, misericordioso, justo, então Ele dá para todos nós a mesma oportunidade, que é a de estarmos aqui reencarnados, tentando nos melhorar, aprender e progredir. E muitas vezes, se nós não temos merecimento para isso, nós estamos aqui pela misericórdia divina. Então a gente pensa assim, mas e a lei da igualdade? Que também está lá no terceira parte do livro dos Espíritos, a lei de igualdade, né? A partir do momento que essa lei da igualdade fere os nossos interesses próprios, a gente acha que aquilo é injusto. A gente não acha aquilo justo, de todo mundo estar recebendo igual a mesma oportunidade da reencarnação, a mesma oportunidade de estar recebendo um denário, porque fere os nossos interesses próprios. Mas Deus é misericordioso e Ele é justo. Está dando para nós a mesma oportunidade que Ele dá para, por exemplo, se tiver a oportunidade de um criminoso reencarnar e acertar na próxima reencarnação. Por que um criminoso não pode receber a oportunidade de reencarnar? Então é uma reflexão que nós temos que fazer no dia a dia, da justiça, da misericórdia e da bondade de Deus. Voltando à parábola, é que eu trouxe tudo isso em slides, né? Mas aqui eu trouxe algumas informações de como eram medidas as horas à época de Moisés. Então eu trouxe um relógio que era projetado sobre o sol. Eu trouxe também a clepsidra, que era uma medida de tempo à época de Jesus, a ampulheta, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Ano que vem eu faço esse estudo de novo, aí eu trago para vocês os slides. E também nós temos medidas de tempo à época do Antigo Testamento, que eram em forma de vigílias. Então, a cada 3 ou 4 horas tinha uma vigília. A primeira vigília das 6 às 10, a segunda vigília das 10 às 2, a terceira vigília das 2 às 6. Também era uma forma de medição de tempo do Velho Testamento. E na época do Novo Testamento, era da seguinte forma: a primeira hora, 6 da manhã, a terceira hora, 9 da manhã. Mas, Márcia, como isso pode ter tanta certeza que era dessa forma? Porque nós temos algumas citações no Novo Testamento sobre isso, como por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a hora do Pentecostes. Então é a terceira hora, às 9 horas da manhã. Nós temos em João capítulo 6, Jesus encontra a mulher samaritana no meio do dia. Então a sexta hora é ao meio do dia. Então a gente tem algumas informações que estão lá no Velho Testamento que nos ajudam a identificar essas horas, como elas eram transformadas ao longo do dia, à época de Jesus. Mas vai ficar para vocês numa próxima, quando eu tiver os slides para mostrar. Então vamos lá. Essa parábola dos trabalhadores da vinha, ela também pode ser interpretada da seguinte forma: Jesus como um professor e aqueles trabalhadores como alunos, e a cada um estava num estágio de entendimento, uns com mais facilidade para entender matemática, uns com mais facilidade para entender português, outros com mais facilidade para entender geografia, história. Todos ali eram alunos e cada um estava num estágio, cada um estava num período de evolução, distribuídos em diversas séries, de acordo com a intelectualidade de cada um e de acordo com as suas conquistas ao longo das suas diversas experiências reencarnatórias. Porque a gente ouve muito falar isso, que ninguém retrograda, tá certo, Edu, a palavra? Ninguém retrograda,
Mas às vezes numa determinada reencarnação a gente pode ficar estacionado, o que é um desperdício. Uma reencarnação parada é um desperdício, a gente tem sempre que procurar evoluir. Então, essa intelectualidade que nós trazemos, que é a nossa bagagem, ela acontece ao longo de nossas diversas reencarnações. Jesus está mostrando que no reino dos céus, Deus é generoso e justo. Todos recebem a mesma recompensa, o denário, que é estar com Deus no céu, mesmo que tenham vindo para eles em diferentes momentos de suas vidas. Esses momentos estão representados na parábola pelos trabalhadores que foram chegando em diversas horas do dia, mas que todos são igualmente amados e recebidos por Deus. E a generosidade de Deus é para todos. Todos os seus filhos recebem o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Você já pensou, falando em receber, né? Se naquela época de Jesus, só os discípulos que foram chamados, ali aqueles 12 que nós temos conhecimentos, que receberiam as recompensas do reino dos céus? Sendo que nós sabemos que não foram só os 12 discípulos que contribuíram para o Evangelho de Jesus, para todo aquele trabalho que Jesus realizou ao longo dos seus 3 anos e um pouquinho. Foram muitos, não foram só os 12 discípulos que nós comumente conhecemos. Tiveram outras pessoas que trabalharam. As mulheres evangelizavam muito dentro de casa. E muitas vezes de forma escondida, né? Porque as mulheres não tinham voz na época de Jesus, né? A gente sabe que a passagem da mulher adúltera é um relato disso. As viúvas eram rechaçadas, os órfãos naquela época, né? Tinham um determinado preconceito aí quanto a isso. Hoje já melhorou muito, nós temos grandes conquistas. Mas naquela época, se a gente for pensar que só os 12 discípulos tinham o direito de entrar no reino dos céus, porque eles foram os escolhidos, eles foram os chamados, não é desta forma. Jesus tem trazido para nós convites diários para sermos os trabalhadores dessa vinha. De como? Como são esses convites? Através de uma pessoa que precisa atravessar a rua e nós podemos ajudar. Através de um irmão necessitado de alguma coisa material que nós podemos ajudar. Através de uma prece que nós podemos fazer em intenção, por exemplo, dos países que se encontram em conflito de guerra. Uma prece que nós podemos fazer, por exemplo, para ajudar, para vibrar pelos irmãos que vão passar por essas catástrofes ambientais, climáticas que estão acontecendo. Então, os convites de Jesus estão sendo diários para nós despertarmos e sermos esses trabalhadores da vinha, através da nossa reforma íntima, podendo vir aqui nessa casa que sempre nos acolhe, trabalhar, estudar, receber uma mensagem e refletir sobre ela. Os convites são muitos. A gente precisa estar com uma sensibilidade de entender, de enxergar, de escutar esses convites. Porque às vezes a gente está numa aflição muito grande, passando por um problema muito grande, tá. Mas a gente tem que pensar que nós temos talentos, e Deus nos deu vários talentos, para a gente poder servir. Ninguém não é capaz de não saber fazer nada pelo próximo, de não saber ensinar nada, de não poder servir em nenhuma frente de trabalho. Não necessariamente você acha que não dá para você vir fazer um trabalho aqui na Casa Espírita de sábado, porque é um comprometimento muito grande, é mesmo, porque a doutrina nos requer disciplina. E nós, ao longo quando a gente começa a desenvolver esse trabalho, a gente requer também essa disciplina, a gente nos desperta essa vontade. Mas às vezes dá para você fazer um trabalho de servir na seara do mestre, da sua casa, vibrando, participando de grupos de orações,
Então, o convite está sendo diário, basta a gente estar atento a esses convites. Então, vamos lá. Eu costumo falar que o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós estamos no capítulo 20, né? Eu costumo falar não, várias pessoas falam isso. Ele foi disponibilizado por Kardec para nós numa crescente de informações. Então, nós temos lá nos primeiros capítulos um grupo de informações que vai nos explicar sobre a pluralidade dos mundos, a comunicação entre os planos, que Jesus não veio destruir a lei, mas dar o seu cumprimento, que o reino dele não é desse mundo, que há muitas moradas na casa do meu Pai, que são os primeiros capítulos, veio nos dar esse tipo de informações. Depois vieram as bem-aventuranças. Começa no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e segue. Então nós temos bem-aventurados os aflitos, os puros de coração, os mansos e pacíficos, até chegar nos misericordiosos. As bem-aventuranças também estão numa crescente. As leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos também estão numa crescente. Então tem a lei de adoração, a lei de reprodução, não vou lembrar todas, que são 10, tá? Embora eu passei por elas recentemente estudando, mas eu não vou lembrar agora. Temos a lei de conservação, a lei de destruição, estamos falando agora da lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade, e a última é a lei de justiça, amor e caridade. Essas leis também vieram numa crescente. E essa última, justiça, amor e caridade, ela é um resumo de todas as outras. E assim é o Evangelho segundo o Espiritismo. Também veio numa crescente. E quando nós chegamos no capítulo 20, é porque nós já temos aí um entendimento do que é a doutrina dos espíritos, do que é o movimento espírita, do que cada um quer para si. E a gente costuma falar que o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, já é para nós que nos consideramos espíritas. Alguém tem dúvida aqui que é espírita? Eu não, eu sou espírita. E eu gosto de responder isso lá no censo, quando eles vão na minha casa perguntar, porque da última vez eles não perguntaram, eu fiz o rapaz voltar na pergunta, qual é a tua religião? Falei, eu quero responder que eu sou espírita, porque ele pulou, ele falou que eles perguntam a cada 5 pessoas e eles vão colocando a mesma resposta para todos. Eu falei, não, eu quero responder. Então eu não tenho dúvida que eu sou espírita, estou tentando ser, mas é o que eu acredito na pluralidade dos mundos, na comunicação entre os planos, que a vida, a verdadeira vida é a verdadeira vida espiritual, que nós vamos reencarnar. E esse capítulo fala em especial para nós, inclusive lá tem um item chamado Missão dos Espíritas, Obreiros do Senhor, e vai falar da importância dessa responsabilidade que nós temos. Nós temos um livro chamado Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito do irmão X, pela psicografia do Chico, que não é um livro que é para a gente se orgulhar. Nossa, ó, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não, é um capítulo que traz para nós a responsabilidade disso. Nós estamos sendo governados por Ismael, o escolhido por Jesus. E a função de Ismael é evangelizar e moralizar esse Brasil. Através dos estudos, através desses pontinhos de luz que é cada casa espírita, através de cada igreja evangélica, através de cada igreja católica. Cada um vai espiritualizar, moralizar e evangelizar da sua forma, e nada de errado com isso, nenhum preconceito contra isso. O Evangelho, ele não é exclusivista dos espíritos, muito pelo contrário, ele é inclusivista, é para todos que quiserem estudar o Velho e o Novo Testamento. Mas em especial esse capítulo, ele vai falar para nós. Olha só, eu vou ler um pouquinho. Está escrito lá no capítulo Missão dos Espíritas, pelo Espírito Erasto, em Paris, 1863. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação.
Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Tudo que nos desperta a nos transformar, a tirar de nós o homem velho para nos transformar no homem novo, tudo que cutuca a nós refletirmos sobre as nossas vicissitudes, as nossas imperfeições, a gente quer deixar de lado. Aí eu faço amanhã. Já que eu vou ter outra oportunidade de reencarnação, vou deixar para melhorar na próxima. E está escrito aqui, ó. É chegada a hora, são chegados os tempos. Nós somos os últimos trabalhadores de um planeta que está saindo de provas e expiações, e temos o privilégio de ser os trabalhadores dos primeiros momentos de um planeta que vai se regenerar. E isso é muito legal. Então a gente tem que querer se modificar, se melhorar. Se não dá nesse momento para você ser um trabalhador da casa espírita ou de alguma outra coisa, porque você não tem um tempo, mas seja um trabalhador da última hora seu, de transformação do seu interior, para descobrir que o reino de Deus está dentro de você. Então seja um trabalhador da última hora para você, para se modificar, para sair desta reencarnação melhor. Ide e trabalhai. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto. A terra preparada, então arai. Nós que estamos nos candidatando na seara do Cristo, com desinteresse a fazer a caridade e a ajudar no processo de evolução do planeta. Lembra que eu falei que é muito difícil a gente aceitar que essa parábola é justa, porque a gente age ainda por interesse. Então a gente tem que agir, querer ser esse trabalhador da última hora, esse trabalhador da vinha, esse obreiro do Senhor com vontade, do fundo do nosso coração, não só para outras pessoas verem, achar bonito, comentar, dar like. Mas sim porque os tempos são chegados, os tempos de transformação, tirar de dentro de nós o homem velho, nos transformar em homens novos, que querem se modificar, se corrigir, se reabilitar. Podemos não estar perfeitamente prontos, mas se estamos dispostos com vontade, já estamos no caminho. Chegamos a 10ª hora. Somos trabalhadores de um mundo de provas e expiações que está se despedindo. Mas olha só, somos também os trabalhadores iniciais de um mundo novo que está chegando. A recomendação está nos evangelhos. Os tempos são chegados. Precisamos nos esforçar para sermos cada vez mais obreiros do Senhor, desempenhando as nossas funções sem pretensão de sermos missionários, escolhidos, preferidos, mas sim de sermos colaboradores em processos evolutivos do bem, nosso e de outros irmãos. Porque com certeza quando a gente se transforma, quando a gente se melhora, outras pessoas veem em nós esse evangelho que a gente está fazendo. A gente não tem que ter pretensão de ser missionário, de ser preferido, mas a gente pode ser sim exemplificadores. E através dos nossos exemplos, das nossas práticas, a gente ser o evangelho de uma pessoa que está passando por uma aflição muito grande, que às vezes ela não tem força nem para rezar, de tanto é a aflição que ela está passando. E você pode ser esse canal, esse exemplo. Então, vamos lá. Vou ler mais esse pedacinho. Uma luzinha aqui tá acabando. Ó, ainda bem que tinha duas. Você me deu uma essa semana, eu tô usando as duas. Obrigada. Deus e Jesus vem nos convidando ao longo das diversas reencarnações, que são essas horas diversas da parábola da vinha.
diversas vezes para sermos trabalhadores, para trabalharmos na vinha, para trabalharmos na seara do bem. Recusamos alguns convites, com certeza, mas nós que acreditamos na doutrina dos espíritos, que estamos envolvidos com o movimento espírita, é porque desta vez, mais do que outras vezes, mais do que em outras reencarnações, aceitamos ser trabalhadores, trabalharmos, servirmos. Jesus nos chama o tempo todo, diariamente, em diversas situações que nem percebemos, ajudando alguém a atravessar a rua, ensinar um idoso a usar o celular, orar por alguém desequilibrado, no trânsito. Não é só ser um trabalhador presencial, mas temos diversas formas de ajudar. Obreiros do Senhor. Nós temos que auxiliar os necessitados, e lembrando que necessitados somos todos nós. Todos nós precisamos ser assistidos, todos nós precisamos de inspiração, de bênçãos. E principalmente nós precisamos auxiliar dentro dos nossos lares. Lembrando que é lá dentro dos nossos lares que estão as nossas maiores dificuldades. Mas é lá que está a nossa maior oportunidade de aprendizado. Ninguém erra de endereço. Nós não estamos colocados naquela casa com aqueles filhos, com aqueles primos, com aqueles parentes, por equívoco. Eu já pensei nisso, mas não é. Nós estamos no endereço certo. E para evoluir, nós precisamos um dos outros, andar de mãos dadas. E é lá, dentro dos nossos lares, que nós precisamos iniciar o nosso serviço na seara do Mestre. Tendo paciência, sendo manso, pacífico, tendo tolerância, ensinando, evangelizando dentro do lar. É lá que nós devemos iniciar esse trabalho. Eu tinha também um slide que eu trouxe uma mensagem bem bonita, mas ela não ficou aqui. Ano que vem eu prometo pegar esse mesmo capítulo para trazer os slides para vocês. Então eu já estou finalizando, tá, Edu? Porque assim, sem os slides foi mais corrido, eu acho. Eu tinha mais coisa para falar, mas tudo bem. Então é isso, gente. Os trabalhadores da última vinha, somos todos nós. Estamos sendo convidados o tempo todo, a cada hora, desde a primeira até a 10ª hora, a nos modificarmos, a nos melhorarmos, a servir, a sermos trabalhadores para nós, para quem convive conosco. E a hora que isso despertar de uma forma assim, que seja do fundo mesmo do nosso coração, a gente ser trabalhador, a gente servir dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, onde cada um se achar confortável para servir. Mas os convites estão sendo feitos diariamente, que a gente possa estar sempre atento a receber esses convites e nos colocarmos a sermos não só os trabalhadores da última hora, mas os trabalhadores de todas as horas, porque trabalho tem para todos nós. Obrigada, gente. Nós é que agradecemos. Falar assim, eu vou fazer a direção de casa. Então vamos pedir à espiritualidade que nos orientou, nos inspirou para os estudos de hoje, para que a gente possa ter a permissão de encerrar a nossa reunião de hoje com a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.